Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Esperamos que todos tenham tido um Natal de muita paz, de muita luz. E hoje, no dia 31 de dezembro de 2021, esperamos que cada um de vocês tenha um ano de 2022 repletos de muita paz, amor, equilíbrio. E por que não dizer de renovar os ensinamentos de Jesus? E quando buscamos o entendimento dos ensinamentos de Jesus, nos valemos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6º Consolador, o Cristo Consolador, do item 5, onde ele nos diz o primeiro ensinamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E ele complementa dizendo que, em verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Quando ele nos fala da instrução da preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos ensina o objetivo sublime da prova humana. Ora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde ele trata o Cristo Consolador, no item 6, Deus nos dirige aos nossos corações em um apelo supremo, através do Espiritismo, dizendo: escutai o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita veio desfazer um grande nevoeiro em nossas mentes e vistas, que nos impedia de ver e compreender com maior nitidez a importância da presença e do ensinamento de Jesus quando aqui esteve na Terra. Foram aproximadamente 1860 anos vividos na incerteza e no desconhecimento até que a luz se fez. Todavia, ainda estamos acostumados a enxergarem por entre as sombras e ainda nós necessitamos de tempo para nos adaptarmos às novas realidades trazidas por este Consolador prometido. Porque buscam seguir os homens por caminhos tortuosos e perigosos, traçados pelo seu egoísmo, pelo orgulho e pela animalidade, ignorante da realidade espiritual que nos anima. Porque muitas vezes nós nos colocamos como homens fracos, que nos limitamos através das trevas da nossa inteligência e que deixa nos afetar a tocha e que a clemência divina nos coloca nas nossas mãos para iluminar as nossas rotas e nos conduzirmos como se fôssemos crianças perdidas ao regaço do Pai.
E eis o convite clamoroso e misericordioso do Espírito de verdade, endereçado a todos nós espíritas, em relação ao Cristo Consolador. E esse convite consiste em promover em cada um de nós, de um modo no coletivo, que sejamos todos seres humanos, realçando a nossa condição maior de filhos do Criador do Universo, de Deus. Mas como? Amando-se e instruindo-se. Esse é o verdadeiro ensinamento. Porque nós sabemos que o amor é a instrução que possibilita o avanço moral e o aditamento intelectual de toda a humanidade. Lembrando um pouco quando Emmanuel afirma no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, que a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será um excesso, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Como nós podemos dizer? Como se amar? Lembrando-nos do capítulo, ou seja, do Livro dos Espíritos, da questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Porque tendo cada um de nós a visão mais clara de quem somos e do que desejamos e do que nós possamos e pensamos acerca de nós próprios. E como entender o amor ao próximo? É de uma forma simples, meus queridos irmãos e irmãs. Sendo-nos conscienciosos, procurando suavizar as nossas dores, que muitas vezes acabrunham, né? Os nossos afetos e desafetos, indistintamente. Fazendo, cada um de nós ou os outros, o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E aí vem a outra questão. Como instruir-se? É simples. O Evangelho nos traz ensinamentos para que nós possamos utilizar dessas parábolas, desses compêndios, evangelizando-nos, aprendendo, estudando, formando-nos e iluminando-nos. Buscando como se fôssemos uma pedra bruta a ser lapidada, para nós nos libertarmos dos atavismos da vida. E desta forma podemos até perguntar, e como instruir? E Emmanuel nos diz, educando-nos, doutrinando-nos, preparando, iniciando o nosso próprio caminho no glorioso exercício do amor na seara do Cristo de Deus. E esse Espiritismo, esta doutrina libertadora, ensina-nos a vivenciar o Evangelho de Jesus, implica para cada um de nós no exercício da ordem da previdência, o respeito para conosco e para com todos na conquista dos hábitos que nos permitirão o verdadeiro acervo do Cristo, atravessando as nossas provas, podemos até dizer de uma forma penosa, mas são inevitáveis, por tudo que nós já vivemos em outras oportunidades e que nós pedimos para nos melhorarmos. Nós sabemos que teremos dias de dor e de sofrimento, porque a vida nos oferecerá, desculpa, como bendita oportunidade de resgate dos nossos erros do passado.
Podemos entender que nós, leitores, podemos seguir com Cristo através como se fosse o fruto nobre do entendimento e as nossas melhores escolhas para evoluir e viver num planeta que se aproxima, que está vivenciando as primeiras frações, minutos e segundos do planeta de regeneração. Compreendermos a moral cristã, que nada mais é do que compartilhar os propósitos, fazendo com que o amor de Jesus nos ilumine as nossas almas e eleve-nos aos pícaros da benevolência e da indulgência, do perdão, do serviço, características indispensáveis de todo espírita verdadeiro, porque entende, com Jesus e Kardec, que sem a caridade não há salvação para nós mesmos, para os males do mundo. E no capítulo Entendimento da revista das Receitas de Luz e Renovação, psicografada pelo espírito José, psicografia de Adil Sebastião Rodrigues Júnior, nós podemos entender essas colocações, que como nós nos colocaremos, que essas são as receitas básicas para a vida melhor, educando-nos, aprendendo, voltando a uma receita básica, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Podemos colocar a nossa doutrina como se fosse na sagrada bitola dessas duas dinâmicas, amor e instrução. Porque sabemos que o amor é a máxima expressão da vida. E sabemos também que o amor é a força de Deus que equilibra o universo e todos os seres. O amor é o fruto das nossas conquistas espirituais e nunca deixará de ser. Porque o espírito busca evoluir hoje, amanhã, e nada mais nos contesta a lei da evolução, porque nós estamos nos primeiros degraus da nossa longa jornada e o amor manifesta-se de uma forma quando nós quisermos acessar como um pequenino ponto de luz e depois essa luz vai aumentando de acordo com a nossa vontade e a nossa capacidade, para nós podermos crescer moralmente. E esse amor resplandece, inundando as nossas almas, para que nós possamos dissipar, para que nós possamos contribuir com o melhor conceito do amor, que nós o encontramos cristalino nas palavras do nosso querido Emmanuel. Ele nos diz, eu gostaria da permissão de ler para vocês. Ele nos diz que o amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não tem razão de ser, porque Deus é sua expressão suprema. Claro, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, amor e instrução, como se fosse duas asas magníficas que nos ajudarão e nos salvarão dos pântanos poluídos, dos nossos próprios jardins, diante das nossas provas, das nossas expiações, para que depois que sairmos desse lamaçal, alcançaremos esferas mais diáfanas, mais livres, mais puras, porque essa instrução é o ato, o efeito de instruir-nos. E instruir é adquirir conhecimento. Mas só adquirirmos conhecimento através dos nossos estudos e, acima de tudo, através das boas leituras dos bons livros, não é o suficiente. Nós temos que aprender e exercer.
esse aprendizado. Porque, meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs, o estudo é a fonte perene de toda a emancipação moral dos nossos espíritos. E nós temos conhecimento que, através do estudo, abrimos os nossos olhos e as nossas consciências a separar o joio do trigo, a entender o bem e o do mal. A boa leitura liberta-nos das preocupações vulgares e nos faz esquecer das atribulações das nossas vidas do dia a dia. O bom livro, nos momentos de angústia, o desespero, sem dúvida, é o nosso melhor amigo, que nos dá bons ânimos, bem como nos colocará cada vez mais em sintonia com os grandes vultos do passado. Porque se esses bons livros, é como uma voz que soa do mundo espiritual e que fala através dos tempos, relata-nos os trabalhos, as lutas e as descobertas daqueles que nos precederam no caminho da vida e que, em nosso proveito, aplanam as nossas dificuldades. São os nossos entes queridos. Muitas experiências dos vultos tão importantes que passaram por este planeta, citando um dos mais importantes, o Cristo, que veio como exemplo e modelo de toda a humanidade para a eternidade. Temos tantos outros espíritos que aqui passaram e que, através do seu amor, da sua instrução, dedicaram-se em benefício de cada um de nós. Nós não poderemos almejar maior felicidade ou podemos entender que, através dos livros, nos comunicamos pelos nossos pensamentos com os espíritos bondosos de todos os séculos, de todos os países, os sábios, os filósofos, os pensadores, os escritores, porque através da ciência, das artes, da literatura, todos eles deixaram um legado para cada um de nós. Quando nós quisermos acessar, é através do nosso livre-arbítrio que nós buscaremos a nossa evolução espiritual. E quando nós estamos em contato com essas obras, que nos constitui um precioso sentimento, um engrandecimento íntimo de aprendizado, sentimos-nos felizes e libertos e pertencemos ao gênero humano para que nós possamos dividir, deixar irradiar através dos nossos pensamentos desses eminentes vultos que incorporarão as nossas leituras, decodificando-a de uma forma fácil, meiga, deixando que as nossas almas enriqueçam com os verdadeiros tesouros que nenhum ladrão, ou seja, que nenhum dos ladrões não conseguirão roubar e que as traças não conseguirão destruir. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é nesta circunstância que podemos ser sabedores de escolher bons livros e que possamos nos habituar a viver no meio deles, em relação constante com os espíritos elevados. Possamos entender a separação do joio e do trigo, rejeitando as obras que não contribuirão, rejeitando as baixas literatura que nada nos edificará, mas que só serve para poluir as nossas mentes. São como tantas mensagens que nós recebemos através dos WhatsApps e que elas não contribuirão com a nossa felicidade e o engrandecimento do próximo. Precisamos acautelar-nos dessas subleituras, que muitas vezes até pornográficas, que deixem sua mensagem a corrupção e a imoralidade. Nós presenciamos, sim, que alguns amigos alegam falta de tempo para uma boa leitura. Entretanto, tempo, para alguns,
nos lhe falta para certos prazeres fúteis e conversações ociosas, que nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvir as calúnias, o falar do outro, e não exercer a indulgência. E claro que também nós não podemos alegar a falta de tudo que nós passamos, né? Colocando sempre a falta de dinheiro para a aquisição dos livros. Hoje não necessário. As bibliotecas dos centros estão aí. Os livros em PDF também estão e nós podemos utilizá-los. E com certeza assim cremos que todos aqueles que tiverem interesses no estudo terão as oportunidades para ouvir as instruções necessárias. Quantos e quantos exemplos nós já tivemos de pessoas que buscavam pequenos livros, doações, que pediam para que pudesses aprender. Não só falo da leitura espírita, mas do estudo onde muitos não tinham recursos necessários para comprar para o seu estudo profissional e o fizeram de forma brilhante e galgaram posições de acordo com seu esforço. Reconhecerá cada um dos nós espíritas pelo seu esforço moral. Cada um de acordo com a sua obra, meus queridos irmãos. E nós sabemos que o livro é um edificante, é um templo do Espírito, onde os grandes instrutores do mundo espiritual trazem-nos a esperança de uma vida melhor. Mas nós podemos também observarmos, através do capítulo 5º do Evangelho, hoje nós estamos vivendo, posso dizer, uma pós-pandemia, as nossas aflições. E esse capítulo nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Isso tudo nós podemos observar em Mateus, versículos 5, 6 e 10, e Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas lá no capítulo 6, em Lucas 24 e 25, ele nos traz uma grande mensagem. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Porque ser bem-aventurado, meus queridos irmãos, significa sermos felizes. E se pensarmos que a vida termina com a morte do corpo físico, as palavras de Jesus não teriam o menor sentido, seriam promessas vãs. E quando nós verdadeiramente aceitamos Jesus como Espírito mais perfeito, que veio, enviado por Deus para nos auxiliar aos homens da terra, e podemos entender que essas bem-aventuranças, como fossem promessas para a vida além da morte, e assim o será. Assim nós precisamos entender, uma vez mais, Jesus deixa bem clara a ideia da imortalidade da alma, da vida futura após esta vida, através dessas leituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a Gênese,
de todos os Pentateucos, os 5 livros de Kardec. Porque nós precisamos entender que nos mundos que nós estamos vivendo hoje, o mundo das aflições, nós precisamos entender que Deus nos guarda em paz. E nós não nos devemos impressionarmos com muitas dores e misérias morais que vêm assolando a humanidade, porque tudo tem uma razão de ser. A própria lei de destruição é necessária, a lei do progresso. E nós precisamos entender e voltarmos para Deus, para entendermos que vem operando as soluções das nossas vidas, dando-nos a cada um de nós a oportunidade através do nosso livre-arbítrio, porque mais alto e a dor que seja, ela é bendita e santificante. Ela apresenta-se de formas modais para sanear, para fazer ressurgir em todos os nossos corações atingidos por esses momentos um divino sentimento da fé. E Jesus nos diz: ah, meus filhos, tão amados filhos, que será do homem sem a fé que o vincula ao Santo Pai? Que pode esperar, que nós podemos esperar, pobres de coração que nega a luz excelsa do Criador, na qual deveremos encontrar a própria felicidade. Nós sabemos também que nesses dias de hoje, a violência vem campeando, incendiando as nossas aldeias mentais, dizimando muitos bens, famílias, fechando as esperanças. E muitos de nós, com a nossa corrida através dos bandos que nós podemos até entendê-los como os bárbaros que invadiu as regiões mais civilizadas. O Cristo nos diz: sim, filhos meus, as hordas que se nutrem da sombra do egoísmo, desse egoísmo social e da frieza do orgulho das elites, restritas por tantos e tantos anos em zonas inferiores do mundo invisível, a voz resume as rédeas das circunstâncias na crosta terrena, dando-nos a entender que tudo muda, porque esses integrantes, reencarnados ou não, unem-se para brandarem como as armas da revolta, da zombaria, da leviandade, a inconformação e ao desespero, a tudo, incluindo isso o próprio Deus, como se o magnânimo Pai e puro Cristo tivesse a ver com as infelizes escolhas dos homens insensatos e corruptos e corruptores. Nós sabemos o que estamos vivendo e esses dolorosos momentos, podemos dizer, desse Calvário, os bons espíritos nos sinalizam de uma outra forma de um entendimento maior, da busca de uma renovação, através desse planeta de regeneração. Por isso que nós precisamos entender o que estamos vivendo e se o cristianismo, em revivência na doutrina que nós professamos, nos sensibiliza os nossos corações, é para que nós possamos abraçar ainda mais, para que nós possamos entender que essas situações, dessa amargura que estamos vivendo, é um processo de transição terrestre, onde a caridade anela que representemos dentro dos nossos próprios corações do céu presente no mundo e encontraremos o consolo e o descanso, sentindo-nos
ressurgir as condições mais altas, mais suaves e mais luminosas. O nosso Pai maior não criou o mal que nos atinge, mas, por misericórdia, inexcedível sabedoria, permite que as nossas sombras personalistas acumuladas no tempo desabem em blocos sobre nós, com o remédio amargo que de nós expunge a molesta, considerada por muito tempo uma virtude. Por isso que voltemos a educar-nos antes que a sinistra visão dos fantasmas cruéis que a humanidade cultivou através dos séculos cristãos, mas sem o Cristo de Deus. E nesta medida que nós precisamos entender os ensinamentos de Jesus, através dos compêndios da sabedoria, para que nós não possamos cair em equívocos, como fizemos em outras oportunidades em nossas existências. Amai-nos uns aos outros, porque a bênção do Eterno sobre nós é a luz do Cristo sobre todos, já nos dizia o nosso Vicente de Paulo. Então, para que nós possamos entender que essas origens das nossas causas do sofrimento humano, essas causas, essas aflições, é um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. É um estado de grande desalento momentâneo, de tristeza profunda, mágoa, o desgosto. Essas são as nossas aflições. Mas quando nós entendermos as aflições diante de uma visão espírita, nós precisamos aquietar os nossos corações e entender que as aflições, na visão espírita, são as oportunidades que nós temos de reajustar-nos perante a lei de Deus. Porquanto é necessário compreendê-las, aceitá-las como lições valiosas para o nosso crescimento evolutivo. Porque cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E essas causas são de vidas passadas, são de vidas do agora. Porque essas vicissitudes da vida têm uma causa. E visto que Deus é justo, e essa causa também deverá ser justa. Kardec, através desse evangelho, no capítulo 5, como nós referimos, no item 3, ele diz que as causas das aflições remontam de tempos imemoráveis, quando o homem, fazendo uso do seu livre-arbítrio, comprometeu-se com as leis naturais. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impedido nem para um, nem para o outro lado, ou seja, impelido para um lado ou para o outro. Kardec também, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, quando ele nos fala sobre o Código Penal da Vida Futura, lá no item 32, ele nos afirma que as aflições são, portanto, fruto das nossas imperfeições humanas, consequência das causas, das nossas escolhas equivocadas do homem em qualquer época durante a sua trajetória evolutiva. E nós podemos entender, quando nós sentimos, e falamos não só do nosso, mas de todos os sentimentos, buscando entender o sofrimento. O que nós sentimos, que é o padecimento de uma dor física, moral, emocional, ou até psicológica. E ela está intrinsecamente relacionada ao processo de evolução dos nossos espíritos, enquanto prevalecemos a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Porque diante da pedagogia divina, dispõe de inúmeros recursos
através dessa leitura que acabamos de mencionar de tantas obras, ao nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, que tudo e todos estamos submetidos. A cada um de nós cabe o exercício desse livre-arbítrio, que nós trabalharemos em favor da nossa rápida ou lenta ascensão. As penas que os nossos espíritos sofrem na vida espiritual vêm somar-se à da vida corpórea, que são consequência das nossas imperfeições, das nossas paixões, ao mau uso das nossas faculdades e às expiações de faltas presentes e até as mesmas do passado. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que é nesta vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática esta resolução tomada na vida espiritual, quando do processo do planejamento reencarnatório. Então, para que cada um de nós, neste novo ano que se inicia, onde o amanhã já estaremos no ano de 2022, que possamos abrir as nossas consciências, abrir os nossos corações e entender a vida, o sentido maior da sua plenitude, e que para sermos felizes basta conquistar e vencer as nós próprios, as nossas paixões, escolher os caminhos mais acertados, buscando eliminar das nossas consciências o ódio, o ressentimento, a mágoa, deixando que possamos estar com a nossa consciência livre no pensar e no agir, trazendo os ensinamentos de Jesus, muitas vezes da dificuldade que temos de assumir os seus ensinamentos, mas que possamos refletir, que antes de tomarmos as nossas decisões, que possamos apenas respirar, elevar o nosso cérebro e pedir ajuda ao plano espiritual, para que não venhamos cometer novos equívocos, retardando ainda mais o nosso processo evolutivo. A cada um de vocês, a todos os lares que nos permitiram chegar a hoje, que os espíritos bondosos estejam sempre acompanhando-os nessa trajetória evolutiva e que Deus, o nosso Pai maior, que nos ofereceu Cristo de Deus como exemplo e que Ele o é, exemplo e guia da humanidade. Que Ele permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre, mantendo-nos sempre com os nossos corações e as nossas mentes abertas, para sabermos exercer a prática maior, que é perdoar. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. A cada um de vocês, gratidão, gratidão, gratidão. E que o ano de 2022 seja repleto de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio e de muito trabalho para nos regozijarmos nessa tarefa brilhante de amor ao próximo. Que Deus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Gratidão.